Olá, seja bem-vindo então a mais uma aula desse meu curso de Excel avançado. Nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico de previsão. Apesar desse recurso estar no Excel 2016, se eu não me engano ele deve estar também disponível no Excel 2013. Esse curso é de Excel avançado 2013, mas serve aí para você como um exemplo. Se a parte do gráfico de previsão não estiver operacional para você, não se preocupe. A parte da função que eu vou falar no final dessa aula vai te atender completamente. Então vamos lá, vamos abrir o arquivo gráfico previsão, que você vai poder fazer o download também aí no meu portal, neste meu curso. Note que nós temos aqui uma previsão, a partir do ano de 95, um total qualquer de peças produzidas, por exemplo, ou de vendas efetuadas. E eu gostaria de fazer uma previsão para 2018. Quanto efetivamente eu vou vender em 2018, considerando todos esses números que estão aqui? Bom, primeiro passo, nós podemos fazer aí uma planilha para fazer essa análise de previsão. Se nós selecionarmos todos os nossos dados, o Excel 2016 ele possui já aqui nas opções de dados, na galeria previsão, um botão chamado planilha de previsão. Se você procurar, você vai encontrar várias aulas dessa no YouTube também. Não é tão difícil de fazer aí um gráfico de previsão, que é uma análise de uma tendência futura. Vamos clicar sobre o botão planilha de previsão e você já vai visualizar os dados que ele trouxe da nossa planilha. No eixo X estão o ano, todos os anos aqui da nossa análise, e no eixo Y, na barra Y, o total. Se você observar, ele tem aqui uma linha de crescimento, depois cai um pouco, e essa linha laranja no final é a nossa linha de previsão. Você pode alternar o gráfico entre o gráfico de linhas ou o gráfico de colunas. As colunas laranja aqui são os gráficos de previsão. O gráfico de linhas mostra então na verdade três linhas de previsão, uma superior, uma intermediária e uma inferior. Essas são as linhas, veja só, a linha azul representa o total representado em nossa planilha. A previsão total, a linha mais grossa laranja, significa que é a previsão que o Excel fez para os próximos períodos. Note que ele coloca uma linha de crescimento um pouco mais moderada com base em todo o levantamento feito anterior. Nós temos também aqui o limite de confiança anterior e o limite de confiança superior. Então nós temos aí uma margem de segurança entre a nossa previsão feita pelo Excel. Como esse gráfico é bem simples, você pode alternar aqui o tempo, você pode até voltar, digamos que eu quero uma previsão para apenas 2 anos e não para 5 como ele propôs, e ainda há outras opções diferenciadas. Você pode definir qual é o intervalo de confiança, qual é o percentual que você quer dar aqui para ele de confiança dos dados. Você pode também definir a sazonalidade, se existe uma sazonalidade em um determinado período. Nesse caso é só ano, mas por exemplo, a cada 4 anos você poderia ter as vendas aumentadas por causa da Copa do Mundo. Isso é uma sazonalidade. Depois também você teria as Olimpíadas e outros itens. Se você faz uma análise mensal, pode ser então que em determinados meses do ano, alguns meses têm uma sazonalidade maior. E aí o Excel detecta automaticamente essa curva. Se você quiser também, você pode definir manualmente, falar, olha, a cada X registros ou a cada 5 registros, a cada 5 anos é um período de sazonalidade, quando as vendas extrapolam em muito a média que você já está acostumado a fazer. Então vamos deixar aqui detectando automaticamente. Eu posso incluir estatísticas de previsão. Quando marcado esse item, uma nova planilha vai ser gerada com os dados estatísticos da previsão que foi realizada pelo Excel. Então você pode deixá-lo também. Aqui está o intervalo da linha de tempo, o intervalo de valores e preencher os pontos ausentes usando interpolação. Nós temos interpolação ou zeros. E agregar duplicatas usando a média. Nós temos algumas funções aqui que podem ser utilizadas. Basicamente, o processo de previsão é, através dos seus dados e análise estatística, que você consegue prever como vai ser o futuro. Se nós clicarmos em criar, esse gráfico vai ser gerado então aqui na nossa planilha e a planilha de previsão ela foi gerada aqui também. Essa é a nossa previsão com todos os valores. Se arrastarmos a linha para baixo, você vai ver que 2017 ele coloca aqui como base o mesmo valor e depois ele projeta os outros valores conforme está estipulado. O nosso gráfico então está aqui na planilha, você pode ampliá-lo, você pode adicionar títulos, legendas, eliminar linhas, fazer o que você quiser com ele. Há ainda aqui alguns fatores estatísticos, como o alfa, beta, gama, que são os índices de variação, o MAS, o SMAP, o MAI, são todos índices estatísticos. Eu não sou especialista em estatística, nós temos boas pessoas aqui no nosso grupo de Excel que manjam muito de estatística e você vai encontrar aí no YouTube bastante aula a respeito desses temas. Pois bem, nossa planilha 1 está aqui. Se você não quer utilizar essa versão, esse gráfico para fazer a sua estatística, você pode utilizar a própria Excel para fazer isso. Veja só, eu vou colocar aqui 2018 e como é que eu faço para calcular o meu valor para 2018?
Eu poderia colocar então aqui o sinal de igual e escrever previsão. Note que no 2016 a função previsão aparece com esse triângulo, essa exclamação amarela no nome da função. Essa função está disponível para compatibilidade. Na versão do Excel 2016, algumas funções estão sendo descontinuadas e elas são mantidas aí para compatibilidade com as planilhas de versões anteriores. Aqui nesse caso, a função previsão pode ser substituída pela previsão linear, que faz o cálculo, prevê um valor futuro ao longo de uma tendência linear. Nós temos a previsão linear, a previsão, uma série de formas diferentes de calcular com algoritmos de previsão. Vamos utilizar a própria função previsão, porque se você tem o 2013 aí é essa que você vai estar utilizando. Primeiro, argumento é o x. X é qual o fator que eu estou tentando prever. Então eu vou clicar aqui na célula do lado, na A25, que tem o 2018. Ponto e vírgula. No y, ou seja, quais são os valores y conhecidos? Lembre-se que y é a coluna de valores, então eu preciso selecionar aqui do 65 até o último valor conhecido de 2017. Ponto e vírgula. X conhecidos. Então nós vamos marcar os anos de 95 até o ano de 2017, porque nós estamos tentando prever 2018. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que ele deu aqui o erro de não disponível. Vamos ver aqui que eu devo ter errado alguma seleção. A25, que é 2018, B24. Vamos ver o porquê que ele deu esse erro. Ah, tá certo. Eu errei aqui a minha fórmula. Eu preciso colocar aqui até A24. Agora sim. Eu estendi e coloquei o 2018, inclusive, na minha seleção. Então perceba que a previsão, usando a função previsão, diz que o meu faturamento vai ser o meu valor, o meu próximo registro em 2018 vai ser de 95,4387. Um item interessante, então, eu poderia fazer a previsão de 2021. Veja só, igual previsão. Vamos usar agora a previsão linear. Nós temos aqui na previsão linear o x, então eu quero descobrir 2018, eu quero descobrir 2021, então vou colocar aqui 2021, ponto e vírgula, y conhecidos, então nós vamos clicar no valor aqui até 2017, eu não vou selecionar 2018 porque isso já é uma estimativa, ponto e vírgula, e o x conhecido vai ser de 95 até 2017. Assim que concluir, ao pressionar o Enter, a previsão para 2021 vai ser de 97,9615. Outro detalhe importante é que podemos montar o nosso próprio gráfico. Observe, eu vou colocar aqui 2018, eu vou criar aqui o nosso gráfico, vamos inserir um gráfico de dispersão. E esse gráfico de dispersão, se você notou, ele já tem a nossa linha muito próxima daquela que nós vimos anteriormente. Num gráfico de dispersão, você pode criar a nossa linha de tendência. Clicando com o botão direito, eu posso vir até aqui e adicionar a minha linha de tendência, que é justamente aquela análise. Vamos pedir uma linha de tendência linear. Você vai ver que a linha de tendência do meu gráfico ela é continuamente crescente, porque as médias elas estão subindo. Você pode também trocar por uma média exponencial, ou linear, ou logarítmica, ou polinomial. Não sou especialista em estatística. Eu tenho vários colegas aqui no YouTube que fazem esse tipo de projeto e manjam muito de estatística. E aí você vai conseguir descobrir a diferença entre elas. Basicamente eu vou usar a linear porque ela é mais simples. A exponencial é para valores muito grandes, então quando você vai fazer um tratamento maior, vamos falar sobre a linear. Nessa linha de tendência, o que eu posso fazer? Eu posso incluir também a minha previsão. Se eu disser que eu quero que ele atualize aqui 3 períodos, ao atualizar o gráfico, observe que ele vai colocar aqui, ele vai estender essa minha linha de previsão para o futuro. E eu posso ainda exibir a equação do gráfico e exibir o R quadrado. Esses são dois itens bem interessantes que eu vou falar um pouquinho também para você. Vamos aumentar aqui a fonte. Legal. Quando você tem um gráfico de tendência ou um gráfico de previsão, normalmente nós temos um R quadrado, que significa o quão próximo que você está dos valores previstos. Quanto mais próximo do número 1, mais chance da sua previsão dar certo. Quanto mais baixo o valor do R quadrado, menos chance. Esse 0,52 diz que eu tenho 52% de chance de que essa minha previsão dê certo. É muito pouco. Para fazer um teste apenas para você, nós vamos trocar esses valores e vamos colocar uma taxa de crescimento constante de 2%. Eu vou multiplicar isso por 1,2% e vou copiar essa fórmula até lá embaixo. Quando eu faço isso, você viu que o nosso gráfico já mudou. E aí a tendência dele é contínua, é 2% religioso todo ano.
Ao chegar na minha previsão, observe que o meu R quadrado está quase em 1. É quase certeza absoluta que no próximo mês seguinte nós vamos ter também 2% aí de ajuste. Deixe-me dar um Ctrl Z. Eu vou voltar aqui essa nossa fórmula, vou dar um Ctrl Z. Observe outro item interessante. Esse valor do Y é a nossa fórmula para a criação dos pontos do nosso gráfico. Se eu quisesse calcular agora 2021 usando esse nosso gráfico da equação, o que eu poderia fazer? Vamos colocar aqui um por função e o outro pelo gráfico. O nosso gráfico, deixa eu fechar aqui, o nosso gráfico tem a seguinte função, igual 0,8972 vezes x. X é o ano que eu quero descobrir, que é 2021. E nós vamos subtrair 1714,7. Quando eu pressionar um Enter, você vai ver que a previsão de 2021, seguindo esta linha de tendência do meu gráfico, ela é um pouquinho só diferente da previsão anterior dada por função. Tem muitas coisas que podem influenciar, o algoritmo que está sendo utilizado, as variáveis que estão sendo utilizadas aqui no problema, tudo isso, casas decimais, então tudo pode influenciar no nosso cálculo. Se você percebeu, o Excel tem uma ferramenta então bem simples. Seja pelo gráfico ou seja pelas funções de previsão, você pode fazer previsões de estatísticas aí no Excel. Procure pelo termo Forecast, né? F-O-R-E-C-A-S-T, ou previsão no YouTube, que você vai ver aulas mais completas, aulas completíssimas, onde vão ser explicados para você todos os fatores que podem alterar aí a sua previsão de dados. Previsão de dados é uma ciência que requer do profissional muito conhecimento estatístico para que ele possa chegar o mais próximo possível a um resultado que seja esperado. Essa planilha aqui também está disponível para você no download do meu curso, lá na seção do meu curso. Essa aula não vai para o YouTube, essa é uma aula exclusiva para você que adquiriu esse meu treinamento do Excel avançado. Eu espero que tenha gostado e logo em breve espero gravar mais conteúdos aqui para você nesse meu curso de Excel avançado. Grande abraço, bons estudos e sucesso!